Bom dia, graça e paz. É sempre uma alegria retornar aqui a Boas Novas Vila Zelina. Realmente é uma história de vários anos que a igreja tem nos apoiado na obra missionária. Eu sou muito honrado aqui pelo pastor Wagner, é um amigo, é um conselheiro, e sempre que a gente tem que tomar uma decisão, aquelas decisões nas encruzilhadas da vida, ele é um dos meus consultores e ele tem me ajudado muito com conselhos, com informações, com ideias. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Wagner, eu louvo a Deus pela vida da igreja e toda a equipe ministerial do pastor Wagner aí, Emanuel, Alípio, Alex, Joseniel. Eu vou acabar esquecendo aí os outros líderes também, mas um abraço da nossa convenção, nosso presidente, pastor Manuel Ramires. Um abraço também da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu estou presidente hoje da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Um abraço de 12.866 pastores nos 27 estados da federação. E a gente sempre pede oração das igrejas pelos desafios que temos hoje do ministério pastoral, perguntas que temos que responder, a toda a situação que a gente vive hoje no Brasil, mas que Deus nos dê sabedoria. E nesse aniversário dos 90 anos da igreja, e quando também nesta manhã a igreja se volta para a obra missionária, eu quero compartilhar texto da palavra de Deus, Mateus, no capítulo 9, os versículos de 35 a 38, você pode abrir aí a sua Bíblia, acessar aí, se você tiver a Bíblia no seu equipamento de celular, iPad e etc. Mesmo sentado como você está, Evangelho segundo nos registrou o evangelista Mateus, no capítulo 9, 35 a 38, nos diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, muito obrigado por este tempo aqui, estamos na Tua presença, é a Tua igreja, Pai, é a Tua igreja, Pai, que celebra 90 anos de existência, e agora, Pai Santo, quando olhamos esse texto, queremos suplicar ao Senhor que fale aos nossos corações, e que Tu uses, ó Pai, tudo que vamos argumentar aqui no poder do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra seja exaltada e alcance a nossa mente e coração, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto bastante conhecido, um texto que a gente o classifica como um texto missionário. Nós temos aqui um microciclo missionário. Quando a gente pensa numa coisa cíclica, a gente pensa em algo que tem um início, um desenvolvimento e também uma conclusão. E o Senhor Jesus Cristo estava no seu ministério terreno sempre alternando esses momentos de iniciar algo, mas também desenvolver e concluir. Jesus não deixava nada por fazer, nada sem um fechamento e uma conclusão. E Ele está o tempo todo alternando estas situações no seu ministério terreno. Eu costumo dizer que Jesus é o cara como personagem. Jesus é o personagem dos encontros, porque na sua caminhada entre nós na terra, Ele estava sempre encontrando pessoas. E Ele encontrava pessoas nas mais variadas situações. Só que Jesus tinha uma qualidade de não desperdiçar oportunidades. Cada encontro, Jesus criava um significado e Ele aproveitava cada encontro para impactar, transformar, abençoar a vida das pessoas. Às vezes era um encontro fortuito, não programado, como aquela mulher com fluxo de sangue que convencionou e entendeu que se tocasse nas vestes de Jesus, somente tocando nas vestes seria curada, como foi.
mas não era algo assim, humanamente falando, programado. Em outros momentos, um encontro programado, quando ele está andando numa região e ele encontra um homem de baixa estatura em cima de uma árvore. Ele marca o encontro, ele diz: Zaqueu, vem depressa, eu vou na tua casa hoje. E ele vai na casa de Zaqueu, ele impacta a vida de Zaqueu, ele transforma a vida de Zaqueu. Quer seja individualmente, agendado ou não, quer seja uma pequena multidão, uma grande multidão, o tempo todo Jesus estava aproveitando essas oportunidades. Digo isto porque nos 90 anos dessa igreja, quantas oportunidades de encontros esta membresia já teve. E interessante quando nós notamos que pessoas passam pela nossa vida. Você encontra pessoas, às vezes você esbarra em pessoas. O mais importante é que em cada encontro você possa fazer perguntas ao céu e dizer: Senhor, isso aqui é obra do acaso ou o Senhor tem um propósito de eu estar encontrando essa pessoa nesta situação? O Senhor quer me usar aqui para manifestar o teu reino, para abençoar. E quando a gente conecta com o céu, a gente pode se tornar agente de transformação, e essa conexão, Deus se manifesta e certamente pessoas serão abençoadas. Quantos testemunhos você já ouviu? Quantas vezes? De que em alguns segundos a eternidade de uma pessoa pode ser mudada. Quando alguém simplesmente diz assim, do nada: Jesus te ama. Alguns até assustam, né, Wagner? Mas ao verbalizar em segundos, Jesus te ama, a mente da pessoa que ouve vai começar a processar: por que ele está fazendo isso? Quem é Jesus? Por que diz que me ama? E neste movimento mental, o Espírito Santo começa a trabalhar nos corações. E quantas pessoas em segundos, mesmo que não seja uma conversão ali, em alguns são, em 2 segundos, outros inicia-se um processo de busca, e o Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Nós temos esse desafio também, porque estamos sempre encontrando pessoas. Jesus, no final desse texto, ele faz uma constatação. E a constatação de Jesus, o verso 38 que eu li, é que há uma demanda maior do que a capacidade de atendimento. Quando nós detectamos uma demanda maior do que a capacidade de atendimento, é natural que se abra um processo de recrutamento, de contratação. Isso é muito comum no ambiente das empresas, no ambiente comercial. Tem uma demanda, tem uma oportunidade, a gente não está dando conta, então as empresas contratam mão de obra. Em alguns momentos elas ampliam o espaço de produção e investem em novos equipamentos para atender demanda. E Jesus faz uma constatação de que tem uma demanda grande e não está tendo condições de atender. A gente vai contando algumas coisas históricas do passado e de repente alguns já vão imaginando assim a nossa geração, a nossa idade. Eu quero dizer, já passei dos 35, tá? Mas quantos aqui lembram do momento quando uma pessoa que queria um emprego comprava o jornal Classificados no domingo? Quem lembra? Levanta a mão. Olha aí, quanta gente. Somos nós. Obrigado, Wagner. Tá bom. Muito obrigado. Hidratar. Jornal Classificados no domingo. Aquele jornal grosso assim. Quantos lembram também, na sessão desse jornal, nos Classificados do domingo, aquela sessão Precisa-se? Levanta a mão. Olha quanta gente velha aí, ó. Aquela sessão Precisa-se. E quem queria o emprego fazia o quê? Comprava o jornal, olhava ali a necessidade, se encaixava naquele perfil. O que nós fazíamos? Nós recortávamos, sublinhávamos, arrancava a página do jornal. Segunda-feira pela manhã, bem cedo, o que acontecia? Pernas para que te quero, quem chega primeiro bebe água limpa, número de vagas tem que chegar primeiro. E esta era a maneira usada durante muito tempo para o primeiro emprego ou recolocação
E o recrutamento das empresas. Hoje nós temos plataformas na internet. Hoje nós temos programas bem definidos dessa contratação. Os headhunters também, para que trabalhem isso e coloquem as pessoas nas posições. Quando Jesus faz a constatação do reino, que é preciso mais trabalhadores, Jesus não manda a igreja colocar um anúncio no jornal. Ele não manda a gente colocar um pedido de perfil em alguma plataforma de internet. Sabe por quê? Porque o recrutamento do reino é diferente. E ao detectar a necessidade, Jesus, para abrir um processo de contratação, ele diz que o primeiro passo, ele é trabalhado com o joelho. Na igreja do Jesus, no reino do Senhor, Wagner, até em nossas instituições, para que a gente recrute gente para trabalhar, o primeiro processo é oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Jesus está sendo muito específico. Recruta, primeira coisa, fala com o dono. Senhor da seara, ele é o dono desta igreja. Ele é o dono de todas as igrejas que foram estabelecidas, baseadas no sangue redentor de Jesus. Ele é o dono de nossas instituições e ele é muito claro. Fala com o dono. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande. E quando ele coloca no texto, ele mande, ele toca o seu coração para trabalhar. Ele desperta você para uma necessidade. Você olha ao redor de si, você olha para o dia a dia da igreja, você olha para a comunidade aqui da região, você olha para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, e Deus coloca um amor diferenciado e você se apresenta baseado num toque dele, para que ele mande, ele chama, ele vocaciona trabalhadores para a sua seara. Por que nós precisamos sempre desse exercício? E eu sei que vocês agem assim, porque nós corremos o risco de recrutar errado. Nós corremos o risco de colocar gente para liderar na igreja ou em qualquer outra esfera do reino que Deus não está chamando. Então nós precisamos de oração para que Deus nos mostre de maneira clara. E desta forma, aqueles que Deus está abençoando, vocacionando, autenticando com os dons espirituais, que tem a vida no altar, que tem a vida santa, que quer a glória dele, não a glória pessoal. Estes Deus coloca para servir no reino, no processo de recrutamento. Jesus está num ritmo grande, intenso. Ele não fala, ele não faz esse pedido no verso 38, simplesmente para fechar o capítulo 9. Ele faz a detectação, ele detecta por conhecimento de causa, por andar no meio do povo. Você certamente conhece a Bíblia, sabe que no capítulo 5 de Mateus, que antecede esse texto, tem o Sermão do Monte. Que maravilha, que profundidade. E Jesus coloca ali aspectos do relacionamento com o Pai, como é que a gente tem esse contato, essa vivência com o nosso Deus, depois com o próximo. E depois desse sermão tão abençoado, Jesus deixa de lado um pouco essa teoria, muito boa teoria, necessária, e ele vai para a parte prática. E se você tem a Bíblia aí, você vê que a partir do capítulo 8 de Mateus, ele inicia uma série de encontros. E estes encontros, olha só, ele cura um leproso, tem o centurião de Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele acalma a tempestade, endemoniado gadareno, paralítico de Cafarnaum, chamado de Mateus, a filha de Jairo, mulher com fluxo de sangue, 2 cegos, um endemoniado, um surdo, até cansa. Mas ele inicia essa série de encontros. E eu, estudando essa série de encontros, entendi o seguinte: estão contidos aqui todas as necessidades de nós seres humanos, para dizer que Jesus tem resposta a toda e qualquer aflição nossa. Ele tem resposta para tudo quanto os seres humanos precisam. E quando há uma necessidade de orientação, como ele fez com o chamado de Mateus, ele orienta. Quando é para interferir na saúde física, ele cura as mais variadas enfermidades. E posso dizer que Jesus cura todas. Mas quando há o medo, a ansiedade, aquilo que é a enfermidade do nosso tempo,
Ele também, assim como acalmou a tempestade, pode acalmar a nossa alma e pôr a mão e colocar tudo em ordem. Este é o nosso Jesus que, convivendo com essas pessoas, amou essas pessoas e depois fez essa detecção e detectou que nós precisamos então sempre orar e pedir a Deus que mande trabalhadores para a sua seara. Uma outra constatação do texto é que Jesus está limitado geograficamente pelo Pai. O Pai colocou limites geográficos no ministério terreno do Filho. Eu posso colocar limites geográficos, mas também limites étnicos. E é interessante porque eu amo geografia. Eu sou apaixonado por geografia. Eu não posso ver um mapa, Wagner. Eu vejo um mapa, eu paro, fico olhando. Quero entender as situações. Quem aqui ama geografia como eu? Levanta a mão. Olha aí quanta gente. Quem ama história como eu amo história? Levanta a mão. Que coisa linda. Quanto aprendizado. E alguns têm um mapa mundi na cabeça. O Wagner com certeza tem um mapa mundi na cabeça. E você pega a geografia da Palestina ali, da Terra Santa, interessante que quando dava aula na EBD, alguns fazem isso, você vai dar aula na EBD, aí você vai fazer um mapa da Palestina, você vai no quadro, aí você põe o giz, ou que seja, a caneta, num ponto acima, você desce uma linha e depois faz uma botinha. Já chegou no Egito, amém? Aí você vem um pouquinho para a direita dessa linha, você faz uma outra linha mais fina, desce, aí você abre um pouquinho, Mar da Galileia, você vem, abre um pouquinho mais, Mar Morto. Aí você já tem ali Transjordânia, Cisjordânia, está tudo lá. E nessa geografia norte, alguns vão se lembrar, Jesus aqui, no capítulo 15, ele termina o 9 e depois ele vai, no capítulo 15 nós vamos encontrar isso. No capítulo 15, Jesus está na fronteira norte. Ele está limitado aqui pelo Pai geograficamente, e quando eu digo que o Pai colocou limites, é porque no capítulo 10, ele termina o 9, ele vai enviar os 12 em missão. E quando ele envia os 12 em missão, verso 5 ele diz assim: não ireis aos gentios. O que ele está dizendo? Não ireis aos gentios. Não é para ir aos estrangeiros. Nem entreis em cidades samaritanos. O que ele está dizendo? Também não é para pregar para o samaritano, que é meio irmão, aquela raça miscigenada por causa do cativeiro do norte, que você conhece muito bem. O momento de Samaria chegaria a partir da perseguição depois de Estevão, quando um diácono, Filipe, chega lá, confrontando os poderes estabelecidos, e é um avivamento de Deus em Samaria. Mas não é a hora de pregar para o samaritano, não é a hora de pregar para Cornélio, não é a hora de pregar para os de Cirene, porque Deus tem um plano, Deus tem um planejamento. E Jesus diz assim, no verso 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo 15, Jesus ultrapassa essa fronteira. As ovelhas perdidas de Israel estão aqui atrás e ele ultrapassa. Pelo lado mais ocidental, você vai se lembrar de Colinas de Golã. Depois da fronteira, ali é a Síria. E você então vai se lembrar que essa cadeia de montanhas que começa em Israel, ela se estende ao sul da Síria, Colinas de Golã, e depois ela vai ao sul do Líbano. Jesus ultrapassa essa fronteira e passa nessa região que é a região, Wagner, do Monte da Transfiguração. Nós temos 2 congregações plantadas pelos batistas brasileiros, ou seja, por essa igreja também, no Monte da Transfiguração. Já estive lá 2 vezes pregando. Vou fazer uma viagem com o Wagner para lá. Amém? Amém. Só que é a área do Hezbollah, tudo bem? Tudo bem. Isso aí. Jesus cuida. Mas o interessante é que Jesus passa por essa região linda, azeite do bom, e ele chega no litoral. E nesse litoral, que hoje é o Líbano, era a região da Ciro-Fenícia. Nós temos ali no litoral cidades históricas de Tiro e Sidom, e é nesta região que ele encontra a mulher Ciro-Fenícia, no capítulo 15 de Mateus, ou a mulher cananeia. Essa mulher, que não é hebreia,
que é Sírio-Fenícia, tem um pedido, tem um desejo, tem uma demanda. É um pedido de uma mãe. E ela tem um pedido que é o pedido maior. Você pode ter uma lista de pedidos. Alguns têm um caderninho de pedidos para Deus, é ou não é? Mas você seleciona um que é o maior, que é o mais importante, que desestabiliza, que você precisa muito resolver. Quantos aqui tem pelo menos um pedido principal que está pedindo a Deus que intervenha, que estenda a mão para abençoar você? Levante a sua mão. Quantos tem? Glória a Deus. Quase unanimidade, a maioria, se não todos. E essa mulher também tem esse pedido. Ela tem uma pré-informação. Essa pré-informação é de que estava naquela região o homem de Nazaré, o filho do carpinteiro, um homem diferente que está fazendo milagres. A fama de Jesus ultrapassava a fronteira. Pessoas vinham de outras nações para ouvir Jesus em Israel. E esta fama tinha chegado. E aquela mulher tem um pedido. Ela se aproxima de Jesus. E ela estabelece então uma estratégia. E ela coloca em andamento a sua estratégia para ter o seu pedido atendido. Primeira coisa que ela faz é um pedido legítimo de uma mãe que tem a sua filha possessa de demônios, que deseja ver a sua filha liberta dos demônios, que não haja uma interferência de uma entidade demoníaca tomando a mente, agindo com ações até no seu corpo. E ela vai até Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. A mãe faz o pedido, e o texto apresenta que Jesus tem uma reação. Primeiro, ele não responde nada a ela. Além de não responder àquela senhora, o texto diz que Jesus continua o seu caminho e vai andando e não dá audiência. E ele segue o caminho. E quando aquela mulher, na sua primeira estratégia, não tem o seu objetivo alcançado, ela muda a estratégia. E a segunda ação dela foi grito. Grito. Gente, pergunto, grito incomoda? Sim ou não? Grito incomoda, ainda mais daquelas vozes agudas. E ela grita ao ponto de incomodar os discípulos, porque o texto diz que os discípulos disseram: Senhor, manda embora. Ela vem gritando atrás de nós, incomodou os discípulos. Nessa hora Jesus para a comitiva. Mas ele não se dirige a ela nessa segunda fase. Ele para, ele fala aos 12, e na minha interpretação aquela mulher está de 3 a 5 metros daqui naquela estante. Ela está no mesmo ambiente. Jesus fala aos 12 para ela ouvir também. Jesus fala aos 12 como um recado para ela. E ele diz assim aos 12: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Fala, gente, pode falar. Era como se dissesse para ela: não tenho bênção para você agora. Você não é da nação de Israel. Você tem que esperar. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus já foi acusado de mal educado nesse texto várias vezes. E quando Jesus fala isso aos 12 para que aquela mulher ouça, ela não desiste. Quantos querem desistir quando você tem um pedido, você faz o pedido a Deus, Deus fala: ainda não está pronto, tem que esperar. E alguns fazem biquinho, mimimi, se revoltam. Nós queremos para ontem. Mas o melhor é a gente se encaixar no kairós de Deus, no tempo de Deus, amém? Ele sabe o que é melhor para a gente. E aquela mulher muda a estratégia do pedido, ela vai para o grito. E agora, num terceiro momento, ela vai para a adoração. O texto diz que ela adorou o Senhor. O texto diz que ela se apresentou diante de Deus e o adorou. E juntamente com um gesto de adoração, ela fez um gestual de adoração. Ela diz assim: Senhor, socorre-me.
O vocábulo proskunel, que literalmente quer dizer que ela se ajoelhou diante do Senhor, humilhação pública, esse gesto externo de adoração, de se ajoelhar, comunicando: eu sou menor, o Senhor é maior, eu sou necessitada, tu podes me atender. Se dobrando à vontade do Senhor Jesus Cristo. Senhor, uma mãe dizendo a Jesus: Senhor, socorre-me. Aí você pensa, o coração de Jesus agora vai derreter, né? Agora ele vai atender. Aí ele não atende. Aí nesta hora ele se dirige à mulher. E ele vira para ela, humilhado, e diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, Jesus já foi acusado tanto disso. De ser ofensivo, mal educado. Só que quando Jesus fala não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus está falando um ditado popular que naquele contexto não era ofensivo, hoje em nossa sociedade pode ser, mas ele estava sendo direto, porque Jesus é sempre direto. Ele está dizendo para aquela mulher: mulher, pensa comigo, não é correto pegar o pão da mesa da família para alimentar quem não é da família. Não é correto pegar o pão dos filhos para alimentar quem não é filho. E depois de falar isso diretamente, você pensa: agora a mulher vai se revoltar, né? Ela já gritou até, agora ela vai sair chutando lata e vai reclamar no Procon Celestial do mau atendimento de Jesus. Mas não. Aquela mulher dá uma resposta, começando por algo que nós evangélicos no Brasil hoje precisamos reeditar ainda mais. Ela diz assim: sim, Senhor. Eu imagino que ela continuou humilde, porque o coração estava cheio de adoração. Quando o nosso coração está cheio de adoração, a gente reage diferente. Quando o nosso coração está cheio da presença de Deus, você trata melhor a sua esposa. Você trata melhor o seu esposo, os seus filhos. Você trata melhor as pessoas no trânsito, nos relacionamentos. A irritação vai embora. A presença de Deus está contigo. E ela admite: sim, Senhor. Porque nós cremos no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Jesus pode todas as coisas. Não há nada que lhe seja impossível. Mas eu não atravesso a vontade dele. Porque é ele que sabe o que é melhor, não é assim? Então hoje nós temos um evangelho que coloca Deus na parede, que diz assim: eu não aceito, eu determino. E nós não encontramos base para isso. Você pode ser veemente, ou não são palavras mágicas que você diz: ó, o Senhor prometeu, está aqui, vai ter que fazer. Não, a gente chega no relacionamento com Deus no rés do chão. E quando eu vejo a palavra de Deus, eu vou lembrar de Jesus, na sua humanidade 100% homem e 100% Deus. Você vai se lembrar de Jesus no jardim do Getsêmani, transpirando gotas de sangue, sofrendo por mim e por você. E Jesus humildemente chega para o Pai e fala: Pai, se for possível, o que ele fala? Passa de mim esse cálice. Vai ser difícil, ele está antevendo o sofrimento, a separação, a traição, a humilhação. Se for possível, se tiver uma chance, abrevia, não deixa passar por isso, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora, o filho se conforma à vontade do pai, dando exemplo para mim e para você. Nós temos que nos conformar à vontade do nosso pai, soberano dono. E aí Jesus fala assim: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aquela mulher diz: sim, Senhor. Mas também, ela continua, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ela está dizendo nesse novo momento é: Senhor, não tem problema. O que o Senhor tem para mim hoje? São migalhas? O que o Senhor tem hoje? São migalhas? Eu aceito, eu quero. Era como se dissesse: Senhor, as tuas migalhas para mim se tornam um banquete. O Senhor sabe o que é melhor. Se o Senhor só tiver migalhas, as tuas migalhas vão suprir a minha necessidade. Porque tem dias que Deus tem um caminhão de bênção para você.
Em outros momentos Ele vai te dar algumas migalhas, mas quando vem dele, vai suprir a nossa necessidade. E quando aquela mulher age assim, Jesus olha para aquela mulher e fala assim: ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz e faça-se isso conforme a tua vontade. E diz o texto que na mesma hora a filha dela, à distância, ficou liberta de todos os demônios. E Jesus atendeu. Sabe o que aconteceu aqui? A mulher Ciro-fenícia furou a fila. Tinha uma fila, tinha uma sequência. Jesus abriu uma concessão. Sabe o que acontece quando a gente tem pedidos e a gente deseja que Deus atenda? A gente vai até Jesus, a gente faz o pedido, Ele lá de cima olha dentro de você. E quando Ele encontra a fé, Ele fala: agora é comigo. Ele viu fé na vida daquela mulher e Ele atendeu. Esta fé que acredita no impossível, mas que se equilibra na vontade de Deus, porque Ele é soberano. E quantos milagres, eu imagino, esta igreja já presenciou nesses 90 anos. Quantos milagres a igreja está recebendo agora no tempo hoje, Wagner? E quantos milagres essa igreja vai receber também no seu futuro abençoado por Deus? Eu quero caminhar para o final, penso que o meu tempo já está perto, mas o texto também nos coloca essa compaixão de Jesus. Porque o texto vai dizer que Jesus percorreu todas as cidades e povoados, ouso dizer que Ele foi em todos os lugares de Israel, não ficou faltando nada, Ele curou todo tipo de doenças e enfermidades, só que Ele, no verso 36, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E certamente nós encontramos aqui esse exemplo de compaixão e de misericórdia. O projeto Josué nasce dessa compaixão. O projeto Josué nasce de olhar o cenário e ver pessoas sofrendo. Nós temos hoje pastores sofrendo, pastores em igrejas com 7 membros, com 15 membros, com 30 membros, 40, 50, que não tem o sustento completo do seu salário, que tem que trabalhar. Alguns trabalham com pintura, outros como pedreiros, outros dirigindo Uber, mas tem no coração o anelo de atender integralmente a sua vocação, cuidar das ovelhas, preparar o sermão com tempo, visitar, aconselhar no gabinete, organizar a igreja. E quando nós olhamos com esse olhar de compaixão, essas igrejas menores em sua estrutura, Deus coloca em nosso coração: temos que fazer alguma coisa para ajudar. Eu fico tão contente nessa manhã de falar sobre isso, porque a reflexão dessa detecção de compaixão iniciou numa conversa com Wagner. E quando a gente refletia sobre esse cenário, nós começamos a conversar sobre essa necessidade do envolvimento de todos para cuidar dos aflitos e necessitados no ministério pastoral e as igrejas menores. E hoje nós temos o projeto Josué, que visa compartilhar uma complementação de ajuda financeira aos pastores, mas também capacitá-los no módulos de imersão. São 6 módulos, já tivemos 2, 3 dias refletindo sobre teologia, sobre aspectos do ministério, ferramentas para melhorar a igreja, o crescimento, pequenos grupos e assim por diante. Mas também um programa de mentoria. Estamos treinando 40 pastores. Iniciamos a primeira fase, vamos complementar agora dia 30 de novembro o treinamento de 40 mentores que vão acompanhar os 200 pastores. Hoje nós temos 90, alvo de 200. Dando aconselhamento, orando com eles, ajudando, apoiando nas lutas do dia a dia. E assim entendemos que teremos logo um cenário melhor
dos batistas do estado de São Paulo. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No exercício do exemplo bíblico de Jesus de compaixão. Qual é a figura que vem à sua mente quando você ouve o termo ovelha sem pastor? Jesus olhou a multidão sofrendo e ele diz: são ovelhas desgarradas sem pastor. Qual é a figura que vem à sua mente quando você entende isso? Eu quero dar um exemplo para vocês, usando esse lado aqui do auditório. Ovelhas sem pastor morrem de fome. Ovelha sem pastor morre de sede. Ovelha sem pastor todo mundo bate. Para resumir, ovelha sem pastor morre de fome, morre de sede, todo mundo bate. Vamos supor que aqui vocês sejam um rebanho de ovelhas. Todos aqui são ovelhas, amém? Façam o sinal característico das ovelhas. São ovelhas, literalmente. A ovelha como esse animal que Deus criou, bonito ali, que dá lã, dócil, amém? E eu sou o pastor de vocês, olha a honra, né? Eu sou o pastor aqui desse espaço aqui, literalmente, eu cuido de vocês. Só que, de repente, eu estou cansado, Alípio, eu estou assim um pouco estressado e tal. Eu falo para vocês, olha, eu quero tirar férias. Fiquem aqui no campo, eu vou descansar 15 dias, não é o mesmo, pelo menos 15 dias, e eu volto daqui a 15 dias, tá bom? Deus abençoe vocês e eu vou embora. Essas ovelhas estão aqui numa relva verde, numa graminha, digo amém. Gente, ovelha come, ovelha tem um apetite, né? É como o crente, não fuma, não bebe, mas o que come. E o pastor tem essa missão, ele coloca as ovelhas nesse pasto, mas se o pastor não estiver no cenário, as ovelhas vão acabar com esse pasto aqui. Só que sem o pastor, acaba o pasto, elas vão se deitar. Nenhuma ovelha vai se levantar dizendo assim: gente, o pastor está de férias, agora é comigo, sigam-me. Elas vão esperar pelo pastor, pela voz do pastor, o cheiro do pastor, o andar do pastor. E o pastor tem a missão de pegar, acabou a grama aqui, ele leva para um outro pasto, e ali vai, e para um outro, a natureza cuida da reposição. A mesma coisa com a água, ele leva as águas límpidas, potáveis, tranquilas. E quando vem o lobo mau, a besta fera, ele defende o rebanho. Quando Jesus diz, ovelhas sem pastor, ele está dizendo, são pessoas completamente abandonadas. Ovelha sem pastor é a figura do completo abandono. Ninguém se importa, ninguém cuida. E ele olhou a nação de Israel, e a nação de Israel estava assim, sem cuidado, oprimida. Oprimida pela religião, oprimida pelos religiosos, oprimida pelo Império Romano. E ele veio trazer essa libertação. Então é preciso que nosso coração, como crentes no Senhor Jesus Cristo, se encha dessa compaixão que vem do céu para ajudar os necessitados. Porque em alguns momentos, quando a gente vê um pedinte, a gente é tentado a mudar para o outro lado da calçada. Como é que a gente reage quando vem alguém e joga um líquido no para-brisa do carro para passar um rodinho? Quando alguém vem pedir alguma coisa, às vezes nós estamos na vibe da sociedade e as pessoas vão se tornando para nós paisagem. Nós precisamos olhar essas pessoas necessitadas em qualquer situação e enxergar nelas a imagem e semelhança do nosso Deus e dar oportunidade. E assim, seguindo o exemplo de Jesus, abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu só desejo que nestes minutos que você faça uma reflexão rápida. 90 anos da igreja. Você está trabalhando na seara do reino, conhecida aqui em Boas Novas, Vila Zelina. Você está exercendo seus dons espirituais nos vários ministérios dessa igreja. A seara é grande, a necessidade é grande. E é preciso que você se comprometa a trabalhar também na seara do Senhor, no reino.
e também no ministério da igreja. Segunda reflexão para você: você tem um pedido, você tem uma necessidade, exerça a fé. Coloque esse pedido diante de Jesus, crendo que Ele pode resolver. Mas sempre tenha em mente que o melhor que Ele te der é o melhor para você. Se preocupe também com os outros. Às vezes existem pessoas necessitadas no ambiente da sua família, da sua casa. É triste quando a gente vê filhos que abandonam os pais. E a palavra diz que os filhos devem cuidar dos pais na velhice, e quem abandona é pior do que o incrédulo. Então essas relações de amor e de cuidado no ambiente da família, de compaixão, de misericórdia, no ambiente da sociedade, mas também no ambiente da igreja. E quando a gente manifesta misericórdia e bondade, a gente se torna mais parecido com o nosso Deus, porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Continue de cabeça baixa. Senhor, completa essa palavra no coração de cada um, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.